Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. Essa aula faz parte de uma sequência de aulas que a gente grava no Canvas e que os alunos assistem na ordem. Em teoria, os alunos matriculados já assistiram tudo aqui, né, até pintura de atlas de textura, que foi a nossa última aula. Né? A gente está agora na etapa de fazer a modelagem de cenário a partir de textura e na aula anterior, né, eu fiz essa pintura com essa turma, eu acho. Eu posso estar pegando a pintura errada, mas eu acho que foi essa. Né? Como eu gravo essa aula 3 vezes, uma para cada turma de pintura digital, não tem problema também se eu estiver trocando as turmas, não. Tá? Então vamos lá. O que é o meu plano de hoje? Né? O meu plano de hoje é levar essa imagem para o Blender e modelar peças de cenário. Então o que eu tenho que falar aqui é quais peças de cenário que eu quero modelar. Né, para não ficar um negócio muito solto. Eu posso modelar o que eu quiser, na verdade, né, a vida é assim. Se eu estivesse fazendo para o meu jogo ou para projetos meus, eu teria toda a liberdade. Mas como a gente está num processo acadêmico, eu vou limitar as peças baseado numa tarefa que tem para os alunos entregarem. Então, eu quero fazer peças específicas. Eu vou tentar desenhar aqui. Hoje eu estou com mouse, caneta, estou com o carnaval inteiro aqui. Então, deixa eu pegar a minha canetinha e desenhar o meu plano, né, para tentar explicar do que se trata. Né? Isso antes de ir para a modelagem do Blender. Tá? Então, opa, desliguei o projetor para vocês. Se ligou de novo, né? Então, deixa eu pegar aqui uma imagem nova e deixa eu tentar desenhar o meu plano aqui. Vou pegar um pincel amarelinho assim, acho que tá bom. Acho que isso aqui eu consigo explicar. Então, cara, existe um conceito de modularização que é muito útil para a gente que faz jogos. Que em vez de eu fazer tipo, um cenário completo, eu fazer pequenas peças que podem ser repetidas à exaustão e no gameplay ou tipo, dentro do motor eu fazer as variações desses módulos. Tá? Então, a gente vai pegar um conceito aqui, ó. Eu dou esse conceito muito antes de eu saber que ele existia como um conceito na indústria. Então, se meus termos não estiverem alinhados com o que vocês viram em outro lugar, não tem problema, a ideia é a mesma. Mas a ideia é que, se você vai fazer um cenário como uma dungeon, por exemplo, você vai ter alguns tipos de peças conectáveis. Tá? A primeira, a gente chama de cômodo, ou no caso, room. E seria qualquer área, em qualquer formato que você faz. Vamos fazer um formato esquisito aqui, né? E vamos desenhar aqui. Então, qualquer peça que eu faça em qualquer formato, não importa quantas entradas tem, quantas saídas tem, é o espaço onde, por exemplo, num jogo de ação vai acontecer luta. Né? Então, é o espaço que ele vai ter, às vezes, um design interessante, né? E às vezes múltiplas entradas, múltiplas saídas, às vezes mais de uma saída no mesmo lugar, né? Então, esse seria os espaços de ação, os cômodos, né? E aí é interessante você fazer de acordo com o level design. Uma boa referência de espaço de cômodos vocês podem pegar é Spelunk, é um jogo de side-scroller, procedural, em que ele usa uma série de cômodos para criar o design procedural dele. Então ele faz o level design de cada cômodo, pensando que vai ser embaralhado e conectado esses cômodos em ação. Mas quando a gente faz Dungeon 3D, costume a gente ter um espaço de navegação entre um cômodo e outro. Essas são as peças que eu quero fazer hoje, os espaços de navegação entre um cômodo e outro. Eu não quero fazer tantos quartos, né, os cômodos, eu quero fazer as coisas que fazem a navegação. Então, a gente pode pensar isso em números de conexões. Uma conexão, duas conexões, três conexões, quatro conexões. Dá para fazer peças com mais conexões, só que, de novo, por causa de tempo de aula, eu acho que não compensa eu fazer uma peça com 5 conexões, 6 conexões, 7 conexões, porque o conceito é o mesmo e vai ser um pouco mais fácil para a sua vida se você trabalhar com essas conexões mais simples. Tá?
O que é um bloco modular de uma conexão só? É um espaço que tem 3 paredes e um encaixe aqui. Isso eu posso chamar de beco, né? Ou, se vocês preferirem já usar um nome que a gente vai usar na entrega, um alley. Para que serve esse espaço aqui? Serve para eu fechar um espaço de navegação do meu level, visualmente, né? E como level design, pode ser onde o level designer quer colocar, às vezes, um item, ou um save, ou um segredo, né? Mas pensa que é um espaço que, uma vez que eu entrei nele, não tem para onde eu sair, só pelo lugar por onde eu entrei. Então, se eu entrei por aqui, eu só posso sair por aqui, tá? Então, esse é que é o conceito do beco. De novo, você pode fazer isso na espessura que você quiser, no tamanho que você quiser, e isso vai estar mais associado ao level design do que à minha disciplina. Eu só tenho que fazer o que? O recurso visual para o level designer, né? A gente vai ter também o conceito de corredor. Eu vou chamar de hall aqui, não é o melhor nome, não. Talvez corredor em inglês fosse melhor, um corridor. Mas vou chamar de hall. De novo, em alguma época da minha vida eu trabalhei em algum lugar e usava esse nome e ficou na minha cabeça, tá? E ele é um espaço que você pode entrar para um lado e sair pelo outro, ele tem 2 conexões. Então o alley tem uma conexão, o hall tem 2 conexões. E você vê, quando você entra nesse hall, você vê a conexão do outro lado. Funciona com escada, com rampa, funciona com qualquer espaço de navegação que você entrou do lado, você enxerga o outro. A gente raramente quer fazer corredores muito compridos, porque isso demanda muito processamento de máquina e muito planejamento de enquadramento. Mas é muito útil porque dá velocidade ao nosso design. Jogos do tipo Infinite Runner, caso alguém esteja fazendo aqui, vão usar principalmente módulos desse tipo, tá? A gente pode ter também um espaço de 2 conexões que é uma virada, assim, né? A gente pode chamar isso de turn. É o mesmo conceito, né? Você está entrando para um lado e saindo pelo outro, ou seja, você entrou, tem uma saída, ele tem 2 conexões, mas você não vê a saída, ou seja, você tem que virar a câmera ou você tem que fazer um desvio. A gente tem isso também em jogos de Infinite Runner, jogos de runner, mas às vezes o design é um pouco mais aberto, ele não é tão fechado. Então a gente às vezes quer, né, tipo, dar uma sensação de limitação visual. Então a pista ela vira, você não vê tudo que está vindo pela frente. Em jogos de corrida, por exemplo, isso vai me dar uma sensação de tensão, porque ele vai me dar um empuxo para o lado de fora da curva, né? Então, num jogo de corrida, Horizon Chase é um bom exemplo de um jogo de corrida que usa isso. Você tem a reta como espaço de velocidade e a virada como espaço de tensão, ou seja, o espaço onde você tem que ou desacelerar, ou ter muito controle, ou ter um carro muito otimizado. Então, esse aqui é um espaço de 2 conexões. A gente pode ter um espaço de 3 conexões. Um espaço de 3 conexões eu vou chamar de fork, ou bifurcação, se vocês preferirem. Eu posso, inclusive, fazer num formato de Y, assim. Isso também acontece em jogos de runner e jogos de corrida, né? Você tem, aproximando de você uma bifurcação, você tem que escolher para que lado que vai. Vários jogos usam isso de uma forma mais sutil. Jogos de plataforma, por exemplo, jogos side-scroller, eles usam isso como o processo de plataforma, né? Ou seja, se você subir, você vai ter um level design, se você descer, você vai ter outro. Joga qualquer jogo da série Sonic que seja side-scroller e vocês vão ter essa coisa de muito item, muito segredo embaixo e pouco item, mas mais facilidade em cima. Então eles fazem uma divisão de dificuldade. Toda vez que eles falam assim, não, você chegou aqui, você tem 2 caminhos para seguir. Isso é uma bifurcação. Eu estou vindo de um caminho e eu tenho uma escolha para ir de um espaço para outro. E a gente vai ter um cruzamento, que seria a coisa com 4 lados, né? Uma interseção, né? A gente pode ter variações dessas peças na vida, ou seja, esses são os conceitos de peça, mas eu posso ter muitas variações disso. Contanto que elas encaixem entre si, eu posso ter quantas variações desses designs eu quiser, certo? Então, isso é meu plano de modelagem. Era esse plano desde o começo. Nunca foi diferente. Né? Sempre foi esse. Juro para vocês, do fundo do coração. Sempre foi esse o meu plano quando eu estava pintando aquelas texturas. Deu fazer o quê? A parte mais vazia desse design, né? Que é o cômodo, os corredores, né? Fazer as paredes, fazer o piso, fazer o teto.
e fazer, às vezes, algum detalhe ou outro, uma coluna ou alguma coisa que pode deixar interessante, mas que não me dá, tipo, level design propriamente dito. Quem vai fazer o level design é o cara que vai pegar essas peças e montar. Eu estou dando para ele só material para level design, né? Então eu estou dando as peças de level. Quem vai fazer né, as montagens de cenário é o cara do level design. E aí eu criei essas peças aqui, né? Então eu tenho esse design de chão, esse design de parede, esse design para teto e esses elementos que eu posso colocar para criar algum tipo de variação dentro do meu próprio módulo ou à parte, né? Que no caso da Unity é super interessante fazer à parte, porque você consegue fazer os prefabs lá, então é interessante fazer a coluna à parte, fazer né, o alçapão à parte. Eu provavelmente vou fazer dentro dos módulos, né, para poder limitar né, o número de coisas que eu estou modelando aqui, tá? Eu não acho que eu consigo no tempo de aula, porque nosso tempo é relativamente curto aqui, né? Eu tenho que deixar um tempo para prática, e eu espero que eu consiga. Mas eu não quero fazer tipo, todas as variações possíveis, fazer 1 milhão de peças. Eu quero fazer as peças básicas, deixar registrado isso. É a nossa tarefa, né? Fica pronta a tarefa. E se por acaso eu terminar isso super rápido, o que eu duvido, aí eu faço mais variações. Mas se eu demorar demais, né, a gente abre o exercício e depois eu faço, né, uma demonstração de criação de variação em um outro vídeo ou em uma outra ocasião, tá? Mas vamos lá, deixa eu exportar essa imagem aqui, ó. Deixa eu exportar essa imagem, eu vou precisar dela no Blender, né? Então, deixa eu trocar de caneta para mouse agora. Eu vou chamar de Atlas, vou salvar aqui na minha pasta raiz. Eu não quero organizar nenhum projeto oficialmente, então estou fazendo só um exemplo para a aula mesmo. Então, Atlas PNG, exportar vai ser a forma como eu vou converter para outro formato, né? Então, eu estou exportando como PNG. No caso do GIMP, qualquer extensão que você digitar, ele já reconhece e ele já puxa a extensão correta. Então, se você souber a extensão que você quer, por exemplo, se eu der JPG e pedir para exportar, ele já vai me dar a configuração de JPG, então ele entende uma penca de extensão. Eu não preciso escolher elas, até porque se eu for escolher, o número de extensão que tem é muito grande. Então eu prefiro digitar qual extensão que eu quero, tá? PNG é um formato que não perde qualidade e é um formato muito comum usado em jogos, tá? Então quando eu exportar, a única coisa que tem que observar, gente, na hora de exportar, é essa compressão, tá? Essa compressão, ela vai variar o quanto de loading vai ter em cada imagem, tá? Quanto mais comprimido a imagem, menor ela no arquivo, então o download fica mais rápido. Né? Se você comprimir o nível 9, vai ser um arquivo pequenininho. O download é rápido, mas na hora de carregar o jogo, o loading é lento. Porque tem que ir lá e descompactar essa imagem. Se eu colocar aqui um nível 0, essa imagem ela não é comprimida, quer dizer que ela é enorme no disco. Em compensação, o load é instantâneo. Fica à vontade, vocês podem experimentar isso e ver o que é melhor para o jogo de vocês, tá? Eu raramente mexo nisso. Eu deixo esse problema para o motor e para as pessoas que estão fazendo o jogo. Eu sou o artista, né? Então eu vou lavar minhas mãos aqui, tá? Mas enfim, se você sentir que está com um jogo que está demorando demais para fazer load e você tem muitas imagens, talvez valha a pena você tirar a compressão dessas imagens. E se o jogo está muito gigante, se o problema é download, então talvez valha a pena comprimir. Tem que ver qual que é o problema do seu jogo, tá? Então a única coisa que vale a pena observar aqui, tá? Então eu vou dar um export aqui. Também vai mudar o tempo de... Eu estou criando export errado, porque eu estou olhando para a projeção, gente, em vez de olhar para minha tela. O export aqui. Eu vou colocar no meio do caminho, né? E também vocês vão ver que quanto menor a compressão, mais rápido o processo de exportar, tá? Então aqui na minha pasta raiz, eu tenho aqui a minha imagem de Atlas, eu quero levá-la para o Blender. Vamos chegar aqui no Blender. Vamos sacrificar mais um cubo, é parte do meme do Blender. Nesse caso eu quero sacrificar mesmo esse cubo. Vou sacrificar minha coleção também, por enquanto. Depois eu penso em coleção, depois eu penso na organização do projeto. Eu quero adicionar aquela imagem aqui. Então eu vou adicionar Image Mesh Plane. O que isso vai fazer? Isso vai criar um plano com a imagem já mapeada, UV aberto e material configurado.
Então, eu não tenho que fazer nada disso manualmente. Então, quando eu vier aqui na minha pasta, eu escolho a imagem. O que ele vai me dar aqui? Qual que é o shader que eu quero? Qual que é o método de render? Qual que é a interpolação da imagem? Se vai ter alfa, se não vai ter alfa, qual que é o tipo de alfa? Tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou querer uma interpolação closest. No Blender, a interpolação linear, ela vai me dar um artefato, vai aparecer umas linhas no cenário. Que nem sempre é legal. Depois eu posso mostrar para vocês em sala de aula aqui o efeito que isso dá, mas é umas linhas... quando você está mexendo com o zoom da cena, aparecem umas linhas estranhas, que talvez não seja legal. E no Closest, ele vai grudar um pixel perfeitamente no outro. Tá? Então, vai sumir um pouco dessas linhas. A única coisa que eu vou fazer é isso mesmo. Eu não vou mudar mais nada. Tipo, se tiver alfa na imagem, ele vai colocar o alpha straight. Se não tiver, não vai fazer diferença, né? Então, tudo isso aqui eu vou manter do jeito que está, tá? Então, a única coisa que eu mexi foi na interpolação. Mas você pode brincar, tá? Tem shade emission, shadeless, você tem um tanto de coisa aqui. Vocês podem se divertir na vida dele. E eu não vou mexer no tamanho nem nada, não. Ele te dá a opção de mexer no tamanho, na escala, na direção. É bastante completo essa ferramenta de edição, tá? Eu só quero uma interpolação no Closest. E aí eu vou importar a imagem como plano. E aí, se eu colocar aqui, ó, a textura e flat, vocês vão ver que meu plano aqui já está com a imagem, tá? Ele fez um plano de 1 metro, tá? Então, se a gente pegar a dimensão aqui do meu objeto, é um plano de 1 metro. É uma coisa que eu tenho que pensar agora na minha modelagem. Eu quero fazer aqueles módulos, mas qual que é o tamanho que eu quero fazer esses módulos? Qual que é o tamanho que eu quero que cada quadradinho de textura meu tenha? Lembra que eu tenho 4 texturas alinhadas, né? Então eu dividi 256 por 256 numa imagem de 1024 por 1024, o que me dá 4 divisões em cada eixo, né? 4 no vertical e 4 no horizontal. Então é algo que eu quero pensar, tá? Então eu vou entrar no modo Edit, vou dar uma escala pensando qual que é o tamanho que eu quero disso. Eu estou supondo, para facilidade da minha vida, e eu acho que vocês vão pensar na facilidade de vocês, que 1 metro para cada quadradinho está ótimo. Isso quer dizer que se eu empilhar 3 blocos de parede, eu tenho uma parede de 3 metros de altura. Sabe? Então eu sei, pela repetição, o tamanho do meu cenário. Eu tenho que ficar fazendo conta. E eu sou artista, então não sei fazer conta, não é assim? Então, eu vou dar uma escala em 4. Então, quer dizer que ele já está usando 4 metros por 4 metros. E eu vou dar um subdivide também para ter 4 divisões. Aqui na minha projeção não está aparecendo a linha central, mas ela está aqui. Tá? Existe a linha central aqui. Eu tenho essa divisão aqui, certo? Então, eu entrei no modo Edit, dei uma escala em 4. Como é um plano, eu não preciso me preocupar em definir o eixo. E dei um subdivide. O subdivide, ele é em 3. Então, são 3 cortes que eu estou adicionando no centro do meu plano. Né? Então, esses 3 cortes vão definir 4 faces. Tá? E aí, como eu vou mexer com tudo encaixando, né, eu vou usar o snap pra caramba aqui. Eu vou usar muito snap, tá? Eu vou usar o snap no incremental mesmo, por enquanto. Às vezes eu vou usar no vértice, mas eu vou usar bastante acima, porque eu não quero ficar adivinhando os encaixes das coisas. Eu quero montar rapidinho. Então, o que eu quero fazer vamos lá, deixa eu dar um grab aqui pro lado. E deixa eu montar um piso. Vamos pegar 3 desses quadradinhos aqui, ó, duplicar, e eu posso rotacionar ele 90 graus se eu quiser, para poder ficar na direção, né, pensando que ele está indo para Y, né, acho que faz mais sentido. E eu vou duplicar isso aqui, duplicar de novo, e vou duplicar de novo, tá? Tipo, isso já é um piso, certo? Ah, mas eu não gostei da distribuição, eu queria que a coisa não ficasse alinhada assim, eu quero, sei lá, apagar umas faces e embaralhar isso aqui, beleza. Já faz. Entendeu?
Então, eu não gostei desse cara aqui, vamos pegar esse cara aqui, vamos jogar para cá. Tá. Então, esse aqui é o meu piso. Vamos colocar ele alinhado aqui Eu vou colocar ele alinhado ou no centro, ou na base, pensando que, na hora de eu encaixar outra peça, esse pivô pode ser minha referência de encaixe. Então, na hora que eu for encaixar outra peça, talvez eu queira que todo ponto de encaixe esteja na base, para poder falar assim, não, a próxima peça encaixa aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso dar um merge nessas faces, ele vai remover os vértices duplicados. E se eu quiser fazer já as outras peças, eu posso duplicar aqui, ó, e vamos fazer o corredor comprido. Vamos fazer a minha curva aqui, né? Aqui no caso da minha curva, eu vou encaixar assim. Vamos fazer a interseção aqui. E vamos pegar isso aqui e vamos fazer o cruzamento. Eu acho que deu para entender por que esse método é interessante. Tá? Então, eu já tenho aqui, ó, todos os pisos das peças que eu planejei. Obviamente que parede não vai ser tão divertido de fazer. Piso e teto vão ser as coisas mais fáceis de fazer. Né? E lembrando que você pode selecionar, depois aleatoriamente embaralhar e fazer o design que você achar interessante. Uma sugestão é, em vez de você selecionar as 3 peças de variação igual eu fiz, às vezes você fazer tudo igualzinho e depois selecionar peças que você quer variar. Tem um jeito bem interessante de fazer isso. Vamos fazer de novo? Só porque eu acho que eu fiz rápido demais. Vamos desfazer todo mundo aqui, vamos apagar. E vamos apagar esse cara aqui. Ó. Vamos fazer usando só uma das peças aqui, ó. Né? Vou usar só uma das peças aqui, então Shift D. Eu vou dar um Rotate em 90 graus. E a cada Shift D que eu dou, eu seleciono o resto para fazer isso aqui, certo? Então, vamos fazer de novo. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Vamos lá. Aqui, eu não sei qual é a distância, então Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Eu acho que está certo. E aqui, mesma coisa. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Tá? Todos esses caras aqui, eles estão com o mesmo piso, tá? Então, vou dar um Merge by Distance. Existe uma função aqui, ó, que chama Checkered Select. Eu consigo desselecionar, fazendo padrões esquisitos, tá? Então, tem essa opção aqui. Eu tenho também a função de seleção randômica, né, o Select Random, que eu tenho a ação deselect. E eu posso definir também qual que é o padrão. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa variação de randômico aqui, ó, para trocar as texturas. Como que eu faço isso? Eu vou no UV-Edit e dou um grab usando o snap assim. Automaticamente, eu mudei a textura de todas as faces que estão selecionadas. Vamos fazer mais uma vez? Então, eu vou selecionar essas peças aqui, ó. Tá? Aí eu tenho a minha opção Select Random. No Select Random, eu tenho a opção Deselect. E eu tenho aqui as intensidades que eu posso selecionar. Vindo aqui, eu dou um grab aqui em X. E esse grab em X, ó, ele está trocando a textura.
E agora eu tenho um padrão randômico um pouquinho mais randômico de verdade, né? Então isso é meio rápido de fazer. Então quer dizer que toda vez que eu fizer uma coisa como uma parede, eu posso pegar só um pedacinho, montar a parede e depois preocupar com a mistura. Então, vamos lá. Vamos fazer a parede, então. Eu meio que não fiz muita variação na parede, eu vou me favorecer disso, porque eu não fiz muita variação na parede. Então, eu vou duplicar isso aqui. Aqui, ó, eu também quero uma rotação em 90 graus, mais negativa, para o rodapé ficar alinhado com o meu espaço aqui. Aqui eu vou alternar para vértice por enquanto, tá? E também vou alternar a minha seleção para vértice aqui, tá? O que eu quero é usar o vértice como referência para o giro. Então, o que eu vou fazer é, eu quero trocar essa opção de pivô para o elemento ativo. O elemento ativo aqui é esse vértice selecionado. Na hora que eu rotacionar em Y, 90 graus, a parede já fica em pé. Então, isso vai acelerar meu processo de execução, tá? Como eu posso usar a seleção em face para poder puxar as coisas, né? O que eu vou fazer aqui, por exemplo, se eu der um Shift D aqui, né? Eu estou agora com o Snap em vértice, então posso só fazer isso aqui para grudar, sem preocupar tanto com o ângulo, né? Com o incremental. Isso vai facilitar um pouco eu fazer a minha parede, né? Ou seja, eu estou usando o próprio Snap aqui para poder definir qual que é a minha aderência. Vocês vão ver que eu duplico, confirmo e depois eu dou grab. É porque, por causa da posição do mouse, vocês vão ver que se você tentar duplicar e colar direto, vai dar uma trepidada no snap. Então, às vezes é legal você jogar ele para fora e depois puxar de volta, tá? E aí, vamos lá. Esse cara aqui é minha parede, com 4 lados, né? 3 metros de altura. Tá ótimo isso para mim, tá? Vou dar um merge by distance para poder juntar os vértices que eu dupliquei e vou fazer o mesmo processo de duplicar aqui, ó, Shift D, grab. Aí aqui, ó, vocês vão ver que eu estou apontando para o vértice que eu quero aderir, ó, tá vendo? E ele está calculando. Então, por isso que às vezes é bom confirmar. E porque eu estou com um vértice ativo como referência de coordenada, se eu der um rotate em Z 90 graus, eu já fechei a parede. Novo, fica meio rápido modelar dessa forma, né? Então, ó, mesma coisa, vocês vão ver que se eu tentar fazer direto é super complicado, né? É melhor realmente a gente tentar aderir, aproximando a coisa numa direção mais, visualmente mais agradável, tá? Rotate Z 90 graus. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer para ter as paredes dos meus objetos? Eu tenho que duplicar e arrastar. Duplicar aqui em Y e arrastar, né? Então aqui, ó, mesma coisa, vamos pegar esses camaradas aqui, ó, duplicar e arrastar aqui, duplicar e arrastar. Eu posso, inclusive, fazer várias duplicatas, né, tipo, no decorrer da coisa aqui. Eu não tenho parede para o lado de cá, eu vou fazer assim. Vocês lembram que tem normal, né? Vamos deixar errar. Vamos deixar errado. Depois a gente resolve. Mas você sabe que é só dar flip, né? Então, você sabe que é só flipar que já fica correto. Então, cada peça que eu duplico, na verdade, ela meio que já é o encaixe de outra coisa. Então,
isso vai me ajudar a trabalhar aqui na hora de fazer né, os espaços, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, rotate em Z 90, 90 não, né? 90 seria para cá. Então, vamos lá. Rotate em Z, agora sim, 90. Rotate em Z 90. Então, o fato da minha seleção ser o meu pivô acelera demais o processo. Acelera demais, demais, demais o processo. De novo, se eu quiser embaralhar essas paredes, eu seleciono todas elas, dou um random deselect e mexo o padrão lá no espaço. Eu estou usando, na verdade, a coisa toda, né? Então, se eu vier no meu UV Editing, né, vocês vão ver que eu estou usando já a parede toda aqui. Eu não estou fazendo esse deselect novo, mas eu recomendo demais que vocês façam esse randômico para gerar um padrão mais orgânico. Eu não estou fazendo por causa do tempo de aula, para a aula não ficar muito longa e vocês terem tempo de produzir em sala de aula aqui comigo. Tá? Então, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? O meu teto. Né? Então, mesma coisa, eu vou pegar aqui essas duas peças aqui no modo edit. Né? Vou duplicar ela, né? E vou aderir ela aqui no espaço. Como eu não tenho muito que preocupar com o encaixe disso aqui, né? Isso é bem direto ao ponto, né? Tipo, eu posso voltar para o incremental se eu quiser e usar o snap esse snap do incremental, né? Que é do valor redondo. E aí, vamos lá. Vamos duplicar isso aqui. Duplicar isso aqui. E aí eu tenho as peças de corredor que eu preciso, todas. Eu consigo, inclusive, tipo, dar os merges aqui, né? Deixa eu ligar meu raio-x aqui, que vai ser melhor. Então, consigo vir aqui, Mesh by Distance, tá? E aqui, ó, uma coisa que vocês vão ver que é problemático é que meu cenário, eu estou vendo ele como se eu estivesse por fora dele, né? Mas na prática, eu vou querer ver ele por dentro, né? Quando a gente está editando esse tipo de cenário, é comum a gente ligar a opção Backface Culling e é comum a gente inverter as normais de todo mundo para poder ver tipo, o lado de dentro, né? Então, essa é uma coisa que eu vou ter que pensar em fazer, tipo assim, para, na hora que estiver dentro, né, eu enxergar realmente os corredores, tá? Então, se você não estiver vendo o lado de dentro do seu modelo, né, quando você estiver navegando aqui, você tem que lembrar de inverter as normais para poder garantir isso. Oi? Hide? Dá. Né? Eu dei merge em tudo, mas, por exemplo, eu poderia ter deixado o telhado separado e usado essa separação para ajudar nos hides mesmo, para poder selecionar linkado e dar hide. Seria super prático. Todas as coisas que a gente aprendeu no primeiro período, cara, eles continuam valendo. O hide, né? Inclusive eu vou mostrar o separate daqui a pouco. Se eu quiser editar a textura nesse ponto, é só editar lá no GIMP, Isso. salvar no mapa? Exato. Se você quiser editar a textura, é só editar. Se você vai usar esses... Cópia, né, que salva a referência do caminho. Na verdade, você não precisa nem pensar nisso, não, porque a gente vai para o motor de jogo, o que você pode fazer é o seguinte, você vai fazer suas cópias lá no GIMP e vai exportando no motor de jogo. E no próprio motor de jogo você já vai trocando ela. Que é um jeito... De novo, se o padrão de textura é sempre o mesmo, você pode trocar isso já direto no jogo. Mas pode acontecer de você querer fazer uma textura nova e fazer detalhes diferentes na modelagem. Aí sim, você pode fazer uma cópia nova do arquivo, fazer uma versão nova de textura e fazer uma versão nova de módulos. É bem mais rápido que começar do zero você tendo essas peças. Então, sim, sim. Essa é uma das coisas que vai acontecer com esse método. Diga. Normalmente os professores recomendam não usar plano
Isso, isso. Isso aqui não é o colisor, tá? É bom lembrar que isso aqui é só o design. Colisor, é legal você usar um colisor cúbico. Isso na Unity você vai colocar o colisor cúbico, tá? Então faz o colisor da parede, né? E faz isso no prefab para depois encaixar, tá? Então o colisor faz isso. Outra coisa que acontece é que a luz ela pode atravessar quando você encostar um módulo no outro. Então é comum a gente fazer peças que bloqueiam a luz, tipo coluna e essas coisas, que é um motivo pelo qual eu tenho essa parte aqui do meu modelo, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui, gente, só antes disso, eu não preciso fixar no tamanho da coisa aqui. Eu não preciso fazer os cômodos tão regulares assim, tá? Eu estou fazendo, mas, de novo, não tem a polícia do 3D que vai me impedir de fazer um design diferenciado. Então, vamos pensar aqui que eu vou fazer um vão aqui. É só um exemplo, tá? Esse vão não tem o menor sentido. Ele é só um exemplo. Eu vou apagar eu vou apagar não, eu vou separar essas 4 faces, tá? Então, a gente tem um comando de separação de face, de conteúdo selecionado. Eu sempre tenho que lembrar onde que ele fica nos menus, porque eu lembro do atalho e às vezes não lembro da posicionamento. Então, peraí. O atalho é Y, tá, gente? Caso vocês queiram saber, o atalho que eu estou procurando é Y, que vai separar o pedaço que eu quero. Eu acho que ele é split. Não, esse não é o split que eu quero. Pois deixa eu fazer o comando de novo aqui. Deixa eu fazer o comando de novo, que ele vai aparecer para mim. Mas eu estou fazendo esse split aqui, e aí eu vou usar o Shift para poder reduzir a distância que eu quero puxar isso, tá? Então eu consigo fazer um formato diferenciado aqui. E eu posso cortar os excessos para fazer peças diferenciadas mesmo, tá? Então, eu quero seleção em face. Então, deixa eu apagar aqui essas faces aqui, ó. Se eu quiser fazer um recuo, então eu posso ir cortando as peças para gerar geometrias diferentes. Eu não tenho que ficar preso à geometria do plano, tá? Então, a mesma coisa, eu posso pegar essa parede aqui, que eu sei que ela encaixa, né? Deixa eu colocar meu snap de vértice, que vai ser um pouquinho melhor para mim agora. Então, eu posso vir aqui. Deixa eu encaixar ele em qualquer lugar. Eu vou ter que puxar. Peraí, deixa eu mudar aqui para o elemento ativo. E aí, beleza. Então, eu consigo fazer esses ajustes aqui. Eu consigo dar slide na textura também, eu consigo alterar essas coisas. E, na prática, esses relevos que a gente faz aqui, eles vão dar interesse para a minha modelagem. Tá? Então, eu não estou restrito a esse processo, tá? Então eu posso fazer essas variações. E é mais ou menos o tipo de situação que eu vou querer fazer com essa peça aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, deixa eu alinhar ela aqui. Eu não quero usar o plano, eu quero usar ele para modelar outra coisa, né? Então, eu consigo pensar que eu vou pegar esse... Deixa eu voltar para o incremental. Que eu vou pegar esse camarada aqui e eu vou cortar ele, às vezes, sei lá, na metade aqui, ó, e girar. Girar para fazer tipo o formato da coluna, né? Então, vamos lá, dar um rotate em Y 90 graus.
Então, vamos duplicar isso aqui também. Rotate em Y 90 graus. Não, aqui é 180, né? Rotate em Y 180 graus. E, não, eu gosto de usar o vértice para fazer essas coisas, porque gruda bonitinho assim. Então, vira um origami a coisa. Você vai fazer a peça que você quer, né? Aqui talvez eu queira fazer até ela um pouquinho maior. Vamos dar um merge aqui, não tem problema não. Não tem problema sim, peraí. Aí. Eu acho que eu não preciso, eu fiz 3 metros, né? Não fiz 4 metros, eu fiz 3 metros. E essa peça aqui, por exemplo, eu posso usar para fazer tipo um detalhe de adorno ao redor, né? Então, do mesmo jeito que eu posso fazer essa alçapão caindo lá, né? Então, mesh by distance. Rotate 90 graus em X. E aqui eu vou pensar no encaixe dessa coluna. Deixa eu pegar aqui o meu... eu quero grudar aqui. E aqui eu quero dar vamos pegar um incremental mesmo. Acho que por aqui tá bom. Então eu quero assim. Eu quero assim. O que vai acontecer? Na hora que eu emendar o corredor com essa peça aqui, essa coluna aqui vai aparecer no meio e vai tampar o vazamento da luz. Então, ele vai bloquear o vazamento da luz. Eu ainda prefiro fazer essa coluna separado. Eu ainda acho que ela me dá mais flexibilidade, né, para colocar, para explorar. Então, eu prefiro montar isso na Unity. Montei aqui só para dar um exemplo, né. Então, ou seja, eu vou fazer na prática, né, que aqui é só a ilustração para vocês fazerem a tarefa. Agora vem a explicação teórica. Na prática, a gente explora muito mais essas texturas para fazer muito mais detalhe. Como eu estou gravando uma aula de instrução, eu tenho que parar por aqui e mostrar a outra parte da instrução, que é organizar as peças. Mas entendam que é para esses detalhes que eu não terminei, que eu não finalizei, é para vocês explorarem, fazer recuo, né? Dá para fazer recuo para a porta, dá para fazer recuo para encaixar janela, encaixar elementos, dá para fazer colunas diferentes, dá para fazer detalhe no teto. Você pode explorar para caramba essas texturas. Né? Se alguma textura você não está usando, você pode substituir por outra que vai ser mais útil. Então você fez uma que você falou, nossa, não usei essa textura para nada. Vai lá, pinta por cima e substitui por uma que você vai usar, volta no Blender, ele vai atualizar a textura, você troca a peça lá, você mexe nela. Né? Vamos supor que eu nunca vou usar esse alçapão aqui. Vou lá no GIMP, pinto uma outra coisa, né? Apesar que o alçapão ia ser legal fazer. Acho que eu quero pôr o alçapão. No caso de pôr o alçapão, eu acho que eu posso só vir lá no UV-Editing e fazer isso aqui. Que eu acho que já vai ficar a textura aqui. Né? Eu acho que eu quero para fora assim. Talvez eu queira o alçapão. Mas uma textura que você não está usando é para explorar. Deixa eu organizar aqui os meus... Deixa eu organizar aqui os meus módulos, né? Então, eu quero todos eles alinhados aqui com a base. Tá? Eu não fiz nenhuma organização ainda, tá? Então, aqui, ó, não tem nenhuma organização aqui. Né? E essas peças aqui, igual eu falei, eu gosto delas separadas, então já vou tirar essa coluna daqui. E vou deixar só essa daqui. Se eu quiser detalhar depois, eu volto nos módulos e ajusto isso. Então, aqui, ó, eu vou selecionar todo mundo. Aí eu vou usar o comando separate.
De novo, eu nunca lembro em qual que fica, então eu tenho que ir um por um até achar. Tá? Então, separate por partes soltas. Se eu pedir para ele separar a parte solta, cada conjunto que eu modelei ali vai virar uma peça separada. Todas já com origem no lugar. As que eu não fiz corretamente, né, eu falei assim, esse daqui não fiz correto. Eu dou um join nelas e ajusto ela depois. Né, eu faço o join, que é coisa que a gente viu no período passado. Né? E aqui, no caso para Unity, é interessante você ter uma coleção para cada uma das peças. Né? Então, esse aqui é meu Atlas, ele vai continuar sendo o Atlas mesmo, ele vai continuar de fora. Mas vamos pegar o meu Alley. E vamos rebatizar Alley aqui. Tá? Então, nova coleção, Hall. Vamos pegar o que é o Hall e vamos rebatizar. Tá? Porque isso aqui vai servir para exportar cada uma das peças separadamente para a Unity. Então, se cada um está na coleção, na hora de exportar, já vai vir os prefabs separados para mim. Eu não tenho que separar lá, entendeu? Então, e se eu editar, a mesma coisa. Toda vez que eu tiver que atualizar esses objetos lá, vai valer a pena. Então, eu quero Raw Alley Turn. E a atividade é essa, na verdade. Essa é que é a tarefa que vocês têm para fazer, valendo ponto. É lógico que eu vou avaliar mais do que só fazer, eu vou avaliar tipo, a criatividade, a qualidade da pintura, vou avaliar se tipo, usou todas as texturas, né, se explorou elas. Então, tem uma série de critérios, a gente quer um trabalho de mais qualidade. Né? Mas essa é a tarefa desse módulo. Né? E para o seu jogo, você pode usar esse mesmo processo para fazer peças bem mais elaboradas. Esse mesmo processo, ele serve para fazer tipo, todos os módulos de um jogo. E não estou de brincadeira. Isso é muito rápido de fazer. Tipo, eu saí hoje com os módulos para fazer level design já texturizado. Eles já estão prontos para montar o level design. Colisão em plano, ela não é recomendada, mas ela também não é um pecado. Se você quiser fazer tudo em colisão de plano para depois substituir colisão de caixa, não, a polícia do videogame não vai te pegar. Né? De novo, na hora de finalizar o jogo, talvez você queira substituir por colisão de caixa, mas para testar, para ver se está funcionando, joga o Mesh Collider lá na hora de importar e corre para o abraço. Baião, você tem uma pergunta? Diga. Para aberto é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio de textura, mas o jeito de fazer a modelagem é diferente. Nesse caso, eu recomendo uma coisa que vocês já fizeram, proportional editing com o grid todo cortadinho. Vocês lembram no primeiro período que a gente, para aprender proportional editing, a gente cortou o plano? Modela o terreno com aquilo e aí na hora que você for texturizar, você dá um reset no V, dá a escala de 1/4 e vai encaixando as texturas. Você fica com um pouco mais de flexibilidade para fazer terreno. Eu acho que dá para fazer rapidinho aqui. Né? Eu acho que dá para fazer rapidinho isso aqui. Vamos fingir que eu terminei, né? Vamos fingir que eu terminei. Eu terminei, né? Então, eu vou demonstrar, não é uma textura de terreno, tá, gente? Então, vocês me perdoam, né? Não é a textura de terreno, mas para fazer a coisa com terreno, vamos pegar um plano, vamos dar uma escala de, sei lá, 50. E vamos dar um subdivide, 50 também. E vamos usar o proportional editing. De novo, a gente já viu isso no primeiro período. Aliás, para quem está vivendo o presente comigo aqui, eu gravei ontem essa aula, primeiro período, está no YouTube também. Né? Então,
Não sei se eu quero fazer isso. Tá bom. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Vamos abrir aqui vamos lá no shading. Eu vou colocar o mesmo material, tá? Vou colocar o mesmo material, porque o meu plano ele vai ter o V todo abertinho assim, né? Então ele vai ficar todo distribuído assim. O que a gente faz para terreno, isso é técnica do PlayStation 1. Daniel Rocha, que deve estar aqui na sala, perguntou isso no semestre passado. Eu falei, cara, isso é matéria do semestre que vem. Tá aí, Daniel Rocha, é assim que a galera no PlayStation 1 fazia. Então a gente vai aqui no V, reset. Aqui vou dar escala em 0.25. Lembrando que eu gosto de usar o snap aqui, e eu vou escolher, tipo, sei lá, a textura que eu quero aqui. Ele vai texturizar todos os planos com a mesma textura. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, mas eu quero que, tipo, esse bloco aqui da minha modelagem tenha uma textura diferente. Eu vou selecionar e dar grab e selecionar essa textura. Tá? Então, para cenário aberto, seria mais esse comportamento. Mas é o mesmo raciocínio de pintura. Você tem que pensar em texturas que encaixam. E é legal pensar em texturas, tipo assim, grama, tipo, sei lá, areia e tipo a grama misturada com areia. Tipo a transição, né? Aí você consegue fazer, tipo, né, esses espaços. E, cara, funciona. Aqui não vai funcionar porque eu não tenho a textura de transição. Então eu vou ter, sei lá, a textura de... Né, eu vou ter, tipo, uma textura e eu não vou ter a textura de transição, que é o que vai faltar para mim, que a gente desenhava as texturas de transição e encaixava elas. O padrão dessas texturas de transição é... Deixa eu abrir aqui documentos. Pintura de textura. Deixa eu ver se eu tenho aqui só como ver se eu tenho um exemplo disso aqui. Não, vai ter em outra pasta, gente. É porque eu estou fazendo... Eu esqueço que eu estou fazendo Eu estou fazendo um runner também, né, junto com vocês. Então vai ter umas texturas assim, ó, que o quadrado vai ser ao mesmo tempo grama e terra. E aí você vai conseguir pegar ali aquelas voltas e encaixar e parecer que a graminha está acabando. Então, né, tem esse aspecto aqui, beleza? Tá? E aí tem vários tipos desses tile paths que a gente pode trazer depois em aulas futuras, mostrar esses exemplos em aulas futuras, tá? Mas, de novo, mesmo conceito para textura, um conceito de modelagem um pouco diferente. Nesse caso, a modelagem viria primeiro, mas já pensando que você vai encaixar as texturas ali. Certo? Tinha mais alguma pergunta? Já foi, obrigado. Foi? Beleza. Tá? Então, deixa eu apagar esse cara aqui. Super útil para fazer cenário também, esse outro método, tá? Você modelar o cenário já com os cortes quadradinhos, pensando que cada quadradinho vai receber uma textura encaixável e que você vai misturar essas texturas ali na edição de UV. Tá? E aí, o que falta? Falta intersection? Não. Intersection que chama? Não. Esse aqui é o fork. Fork. E New Collection, falta o... Esse aqui eu não ajustei. Ó, gente. Deixa eu tirar esse... Pra passar uma digitinha aqui. Então, esse cara aqui, ele vai ser o intersection. Esse Atlas continua sendo o Atlas mesmo, e esse aqui é a minha coluna, tá? Eu não estou pedindo a coluna na minha entrega, eu estou pedindo vocês trabalharem realmente nessas peças. Então, no meu caso, provavelmente eu usaria essa coluna já nos módulos, eu já faria ela dentro dos módulos. Não é tão ruim fazer assim, né? Não é tão complicado, né?
Então, provavelmente eu teria para cada um desses módulos aqui, eu faria tipo um join, né, e encaixaria a minha coluna ali, tá? Então, isso aqui é a minha coluna, tá? Então, depois eu vou reaproveitar ela. Mas o que eu quero é essas peças. E, de novo, vocês podem testar isso aqui, né, tipo, montando no próprio Blender, né? Então, tipo, e navegando no próprio Blender mesmo, tá? Mais legal, obviamente, testar no jogo, né? Eu vou colocar no modo flat, eu tenho que flipar a textura do teto, ó. Tem que flipar a textura do teto, não flipei ela. Mas aí a gente tem o Walk Navigation, né? Tem o Walk Navigation. O Walk Navigation, se você apertar Tab, ele dá uma gravidade, tá? E você pode meio que andar e ver como que está a percepção desse cenário, tá? Como que ele vai funcionar. Alguns motores você pode até fazer o level design no próprio Blender, que alguns motores vão entender que você consegue essa montagem, você vai poder levar o level design feito direto. Ele entende inclusive as instâncias, se você duplicar ele entende que não é para repetir vértice, né? Então tem como usar isso lá, tá? Eu puxei o Walk Navigation com a busca, mas ele fica em View Navigation, tá? E eu tenho que virar o teto. Né? Depois eu tenho que flipar o teto deles aqui, porque senão meu player vai ficar vendo o céu. Então eu tinha que estar vendo assim, ó. Eu tinha que estar vendo assim, tá? Existe o Recalculate Inside, que é um jeito de agilizar a minha vida, tá? Ele vem com o mesmo cálculo que a gente usa para flipar, né? Você tem o Recalculate Inside. Vai fazer o serviço sujo para mim aqui, ó. Ah, beleza. Aí tem um alçapão aqui, que é onde eu começo, né? Eu chego pelo alçapão. E eu recomendo que vocês experimentem mais modelagem também, tá? Tipo, às vezes a coisa aqui, ela... Deixa eu fazer aqui um... Deixa eu fazer um exemplo aqui de gambiarra. Né? A gente faz muita gambiarra com essas... Eu quero Ctrl R, aqui também, Ctrl R. Eu vou fazer aqui no centro também. Eu vou fazer aqui Porque você sabe que no videogame é tudo mentira, né? É tudo falso, né? Tudo casquinha, né? Tudo... Então, deixa eu alinhar aqui minha seleção. Qual que é o botão? Aqui. Ah, faltou um J aqui. Faltou um J. Mas daqui a pouco eu arrumo. Acho que vai dar para entender aqui. Tipo, a gente faz muito esse truque de ilusão em jogo, que é tipo, pega o objeto e dá um volume, uma perspectiva forçada nele, para poder dar essa impressão aqui. Deixa eu fazer. Aqui eu não fiz o J aí. E aí você anda perto, porque você não pode entrar ali, ó. Vai parecer que o buraco é fundo, né? Mas ele é tipo uma gambiarra assim. Não quer dizer que você não possa fazer assim, ah, não, mas eu quero fazer a escala aqui, eu quero fazer o buraco real. Pode, né? Igual eu falei, não tem... Deixa eu pegar o ponto médio de novo, mediano.
Tipo, não vai ter a polícia do 3D proibindo você de fazer isso aqui não, tá? Mas é tipo ilusão. E é uma coisa que você, tipo assim, você tá lá pintando a textura e meio que você consegue prever, tipo assim, ah, não, peraí, eu vou fazer um buraco no meu cenário. Então, tipo assim, agora eu tenho um elemento de cenário feito aqui, que, vou combinar, ele é bem mais interessante do que eu achei que ia ficar. Eu achei que ia ser um desses exemplos de aula que ia ficar bem médio. Ficou bem mais interessante. Né? Dá um super barato esse cara aqui. Né? E aí, se eu colocar o colisor certo, né, tipo, o cara vai começar a cair no buraco, eu dou fade de fotocena, né, vira um portal, né. Então, ou então eu posso pegar, sei lá, a textura dessa tampa aqui, ó, vamos pegar e aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma lógica de corte, mas pensando que eu estou usando isso aqui para fazer a lateral da, da, da placa, né? Então, pensando que eu vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Uma coisa que vocês podem, que vocês vão perceber é que existe o comando slide, que é o grab duas vezes, que ele não afeta a sua abertura de UV. Então, se você dá slide, por padrão, seu UV continua o mesmo. Né, o vertex slide. O padrão dele é manter o UV correto. Grab duas vezes. Então, eu consigo fazer... Deixa eu dar um merge by distance aqui. Faltou aqui. Ó. Grab. Grab. E aí, eu vou pegar esse camarada aqui, ó, na visão sem perspectiva, vou dar um grab em Z. E uma escala geral aqui, né? E aí eu tenho né, tipo, a plaquinha do meu alçapão, que eu posso só vir aqui e trazer para cá, para fazer, tipo, ele abrir, né? Então, vamos colocar o alimentativo aqui. Então, X. Então, se você tem as texturas bem planejadas, você sai modelando. Você enche um cenário inteiro, assim, em 2 segundos. Você faz porta, você vai improvisando com as texturas. Né? E, de novo, isso aqui está ficando pronto para jogo relativamente rápido. Né? Isso aqui é um asset pronto para jogo muito rápido de fazer. Né? De novo, a textura também não demorou, vocês lembram? Eu pintei na aula passada. Então, você meio que ganha um tempo. Assim. Então, você tem uma equipe que você pode soltar para fazer textura, porque os caras pintam bem. Então, você fala, não, pinta textura nesse padrão aqui. Faz encaixável. Você meio que se acelera muito o processo de produção mesmo. Tá? Então, é possível, não quer dizer que obrigatoriamente todo mundo vai conseguir acelerar a produção, né? Mas é possível e eu recomendo pelo menos a experiência com a técnica para ver, né, se ela, né, encaixa com o processo de produção. Lembrando, por exemplo, eu fiz isso com... Eu posso fazer cada tábua dessa, eu posso separar cada tábua e ter o modelo da tábua e ficar usando, fazer milhões de coisas de madeira. A textura já está lá, para que eu vou ficar preocupando? Corta ali o pedacinho de madeira e faço um milhão de coisas. Inclusive, eu fiz isso aqui, ó, eu posso usar essa textura para fazer móvel, posso usar para fazer mesa, cadeira, então a textura está lá. Bora usar para outras coisas. Ela já existe no meu Atlas, né? E cada pecinha dessa, eu fiz um retângulo, isso é pé de mesa, isso é pé de cadeira, isso é coluna, isso é viga, né? A gente se vira, né? Vai duplicando e improvisando, né? Então, se eu der um rotate aqui e encaixar aqui, né? Vamos fazer 45 e vou dar um scale aqui. Lá na Unity, né, eu pego essas coisas aqui, ó, e vou construir tipo uma estrutura de madeira lá mesmo. Né? Lá mesmo eu já faço a montagem da coisa toda. Certinho? Bom,
é isso. Espero que quem assistir esse vídeo, espero que seja útil. Né? Para os alunos, eu espero que ajude a fazer o trabalho que vocês têm que entregar para mim. E aí, para todo mundo, eu recomendo que faça o exercício, né? Pratique esse exercício, porque ele pode ser útil para quem está fazendo o jogo em algum momento. Tá? Então, brigadão, galera.